Tarde, seja muito bem-vindo a essa edição especial do JJ Eleições. Nesse domingo, dia 15 de novembro, é feriado, viu? Nem parece, né? Essas eleições esse ano estão, todas embaralhadas. Eu sou Carla Moura, prazer imenso estar com você. Falar desse domingo diferenciado porque já começou com horário, né? As eleições 2020 começaram aí 1 hora mais cedo, os portões abriram já às 7 horas da manhã em Fortaleza e todo o país. Carla, mas por que 7 horas da manhã? Para que as pessoas que fazem parte do grupo de risco pudessem votar. De 7 até as 10 horas da manhã, esse público tinha preferência lá nos locais de votação. Ué, Carla, mas significa que eu, que sou do grupo de risco, não vou poder votar no resto do dia? Não é isso, tá? Calma que não é isso. Só quis dizer que, por exemplo, aquela pessoa que tem disponibilidade para votar à tarde pudesse deixar esse horário de 7 às 10 reservado exatamente para a pessoa que é idosa, para quem tem comorbidades. Então não precisa ficar preocupado, você que é do grupo de risco tem prioridade independente do horário. Esse horáriozinho ali de 7 às 10 foi só para garantir esse seu direito e te dar também uma melhor comodidade, né, para você que decidiu ir nesse horário. E aqui pertinho, no bairro Dionísio Torres, lá no Colégio Santo Inácio, a movimentação começou já às 6h30 da manhã, por volta ali de 6h40 da manhã. Muita gente já ali nas filas e principalmente quem faz parte aí do grupo de risco, né? Essas pessoas escolheram já ir nesse primeiro horário. Se você parar para observar bem as nossas imagens, tem uma fila, né, que foi respeitada aquele distanciamento social, as pessoas usando máscara, os mesários também fazendo ali todo o monitoramento, o álcool em gel e usando a proteção facial, né? Que isso é muito importante. Dentro de todas as sessões, isso era um padrão, tá? E olha, falando em quem vai votar, olha só esse vídeo que a gente recebeu, nossa equipe recebeu de um ouvinte lá da Jangadeiro Band News FM sobre uma situação bem problemática lá no Siqueira. Vamos acompanhar. Estamos aqui na zona 117, o local é a Escola Dom Helder Câmara, na Avenida Osório de Paiva, 8030, Siqueira 2. Desde 7 horas que era para ter começado o atendimento, a aglomeração entre idosos e jovens continua, certo? E até agora ninguém veio dar uma resposta. Minha gente, teve atraso, teve fila e teve muita sujeira. Se foi uma coisa que a nossa equipe, que está desde cedinho circulando aqui por Fortaleza, encontrou, foi lixo no meio da rua, principalmente pertinho ali das sessões eleitorais. E você já deve imaginar do que eu estou falando, né? Aqueles santinhos que vêm ali com a fotinha do candidato, o espacinho para você votar. Pois é, se você acompanhar aqui agora, lá no nosso Instagram, a gente está em tempo real, tá? No Instagram, @jornaljangadeiro. Você vai conseguir ver imagens que nós recebemos, a nossa equipe recebeu e também fez nesses locais de votação. Olha só, esse ponto é lá no Colégio Santo Inácio também, onde as pessoas começam a entrar já para fazer a votação. E aí você consegue ver, né? Lixo não falta. E de diferentes candidatos, tá? Não tem preferência não. Olha só essa imagem que eu estou colocando aí na tela para você acompanhar agora. Sabe o que eu fico pensando? Sei lá, vai que chove, vai que cai uma chuva em Fortaleza agora. Como é que fica essa situação? Já imaginou? Como é que ficaria? Eu não gosto nem de pensar. Então, olha, se você vê por aí... Olá, boa tarde. Cerca de 600 militares garantem o reforço da segurança pública que a gente durante acompanha por aqui. Olha, além de muito lixo, você também pode encontrar policiamento aqui nas ruas de Fortaleza. Um domingo, como eu comecei dizendo, bem atípico, né? Policiamento é o que não vai faltar aqui na capital. Tem reforço do Exército, Polícia Militar, Polícia Civil, inclusive também Força Nacional aqui em Fortaleza e outros 10 municípios de todo o Ceará. Daniel Rocha traz essas informações. Olá, boa tarde. Cerca de 600 militares garantem o reforço da segurança pública durante este dia de eleição. De acordo com a 10ª Região do Comando Militar, o efetivo deve permanecer aqui em Fortaleza a cerca de 100 metros do local de votação. Neste momento, eu estou no bairro Cristo Redentor, em que é possível ver cerca de 8 a 10 militares espalhados ao longo da rua em frente a esta escola estadual, onde as pessoas estão vindo para cá para votar. Os militares devem ficar circulando em vários locais de votação para garantir a segurança dos eleitores aqui na capital cearense. A permanência do Exército nas ruas deve acontecer até o fim da apuração dos votos. Além de Fortaleza, outros 10 municípios cearenses também receberam reforço na segurança pública durante este domingo.
Conforme a 10ª Região do Comando Militar, cerca de 400 militares estão distribuídos nestas cidades. Entre elas são Maracanaú, Caucaia e Sobral. A gente volta agora para falar de uma ação que infelizmente não aconteceu nessas eleições. O café da manhã dos mesários de uma escola lá no Poço da Draga. Quem organiza todos os anos esse café é o Francisco Carlos, que é conhecido como Carlos Careca. Ele explica aqui pra gente por que é que esse ano, infelizmente, essa ação não aconteceu. Como esse ano não teve o café da manhã, nós resolvemos fazer essa interferência artística. Aqui atrás nós temos uma alusão ao Novembro Azul, né? Aqui nós temos aqui uma outra referência à violência doméstica, né? E contra a mulher. Desse outro lado nós temos aqui uma referência ao LGBT+, né? E aqui ao fundo nós temos aqui uma quadra de vôlei, onde a metade dessas tiras pretas representam a quantidade de taxistas mortos, 29 amigos que morreram, e os outros são os outros esportistas que também não conseguiram sobreviver a essa crise. Olha, o seu Carlos organiza esse café da manhã nessa escola lá do Poço da Draga, que infelizmente, como ele explicou aí, não vai acontecer. Mas os eleitores que precisam votar nessa escola estão por lá enfrentando outra problemática. Você vai acompanhar aí nas imagens que o diretor vai colocar para você ter noção de como é a situação de quem precisa votar lá. Se você já está vendo, já deve ter identificado que essa escola fica ali pertinho daquele Aquário Ceará, ali da praia de Iracema. Pois é, dá pra ver aí a situação, né? Nem parece uma rua, mas acredite, é uma rua. Tem muita areia, muita pedra, muito entulho por lá e isso, claro, atrapalha ali, dificulta quem precisa acessar a pé e principalmente quem vai votar naquela escola e precisa acessar de carro. Uma situação mais do que complicada para quem precisou e precisa ainda ir votar nessa escola lá no Poço da Draga, atrapalhando ali a rotina da comunidade. E falando em votação, quem votou, deixou de votar. Amanhã foi bem movimentada para os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, tá? Você deve lembrar que no comecinho eu falei que esse ano as urnas, as salas, as sessões abriram 1 hora mais cedo, né? Em razão ali desse horário de 7 às 10, horário preferencial. Então, alguns candidatos escolheram votar depois das 10 horas, exatamente para respeitar aí esse horário preferencial de 7 às 10 aos idosos, às pessoas com alguma comorbidade. Mas outros candidatos optaram por votar, é o caso, por exemplo, do candidato Heitor Ferrer, do Solidariedade. Ele é do grupo de risco e por isso foi o primeiro candidato, viu? Na agenda dele estava marcado para as 7 horas, votou ali em torno de 7, 7h30. E olha só, você acompanha a votação do candidato nas nossas redes sociais, lá no @Jornal Jangadeiro. Quem também votou mais cedo, por volta ali de 8h30, 9 horas, foi a candidata da Unidade Popular, o Partido Unidade Popular, Paula Colares. Você consegue ver como é que foi, eles conversaram com as nossas equipes, enviaram também conteúdo para comentar sobre esse dia de votação, se mostraram bem confiantes aí, viu? Nessa ida para um possível segundo turno ou até mesmo, quem sabe, já levar as eleições nesse primeiro turno, tá? Como eu disse, a maioria optou por votar depois das 10 horas da manhã. É o caso, por exemplo, do candidato do PROS, o candidato Capitão Wagner. De acordo com as últimas eleições, ele e o candidato do PDT, José Sarto, estão ali, acirrados e devem garantir um segundo turno, vem ali oscilando entre primeiro e segundo lugar. Nada está decidido, tá bom? As pesquisas mostram aí essa variação, essa incerteza e mais cedo, por volta de 10, 10h30, o candidato votou e a nossa equipe acompanhou essa votação. Capitão Wagner chegou ao lado da esposa e dos filhos por volta das 10 horas da manhã. O candidato do PROS estava acompanhado da vice Camila Cardoso, do senador Eduardo Girão e de apoiadores. Ele cumprimentou eleitores e seguiu para a urna nesta escola no bairro Parquelândia. Se Deus quiser, a gente vai vencer a eleição e vai unir a cidade. Eu acho mais que tudo, a missão do próximo prefeito vai ser unir a cidade, porque a eleição é acirrada. A gente espera que a vitória saia, mas não com uma larga vantagem por conta da disputa. E a grande missão depois é ter um discurso pacifista, um discurso de agregação, para que a gente possa fazer uma condução adequada da cidade. Depois da votação, Capitão e a família seguiram para um culto evangélico e devem almoçar num restaurante no Conjunto Ceará após acompanhar a votação da vice.
O candidato do PDT, José Sarto, também votou por volta de 10h da manhã, acompanhado de apoiadores do prefeito Roberto Cláudio e do vice Elcio Batista. Vamos acompanhar. Votou agora há pouco aqui no bairro Patriolino Ribeiro, zona sul da capital, o candidato do PDT, José Sarto. Ele chegou acompanhado da família e de apoiadores como o prefeito Roberto Cláudio. Pouco antes de entrar na sessão, ele falou com a imprensa, disse que a expectativa é boa e que as prioridades, caso ele seja eleito, serão o combate à Covid-19 e a recuperação da economia da cidade. Não é hora de dividir, é hora de somar, é hora de construir uma fortaleza pacificada para todos. Temos o retorno às escolas, a reposição do calendário escolar. Temos tantos desafios que precisa, e o que eu espero é isso, é que o fortalezense que me escuta, perceba que não é hora de dar um passo para trás e nem dar um salto no escuro. Olha, lembrar aqui que nas redes sociais você acompanha todas as horas de votação, o momento em que esses candidatos votaram, você pode ver, rever, compartilhar. Eu sempre gosto de dizer que é muito importante você compartilhar notícia boa. Então você compartilha lá o momento em que esses candidatos votaram, com quem eles estavam, acompanha tudo no @Jornal Jangadeiro. O governador Camilo Santana, do PT, que é o mesmo partido da candidata Luiziane Lins, que segundo as pesquisas está aí em terceiro lugar mais ou menos na pesquisa, não deve ir para um segundo turno, mas isso ainda não está garantido, tá? O governador, apesar de ser do mesmo partido dessa candidata, é aliado do PDT e ele também votou mais cedo em Barbalha. Eu desejo em todo o Ceará, em todos os municípios, uma eleição tranquila, respeitando as determinações do Tribunal Regional Eleitoral, respeitando as regras sanitárias por conta da pandemia. Portanto, essa é a mensagem que eu levo para todo o estado do Ceará, que as pessoas votem conscientes, essa é uma festa da democracia. Acontecer, a corrida só acaba quando termina, né? Assim que as pessoas dizem. Então ainda não acabou. Depois das 5 horas da tarde, que é o momento, o horário em que as urnas, né, que vai ser encerrado esse horário de votação e aí começa aquela fase de apuração, é que a gente vai saber direitinho como é que vai ficar esse posicionamento, quem deve ir para o segundo turno ou não. Lembrando que para não ter segundo turno, um candidato precisa ter 50% mais um voto, tá? De todo o eleitorado. É uma situação complicada de acontecer aqui em Fortaleza, tendo em vista que nós temos aí mais de 10 candidatos, né? Então, acaba que o voto dos eleitores se divide muito, se divide bastante. Lembrar também que aqui em Fortaleza não está valendo lei seca. Olha aí, mais uma diferença dessas eleições, né? Muita novidade, muita coisa para assimilar. Diferente dos anos anteriores, aqui em Fortaleza não está valendo lei seca, também não está valendo em Caucaia. Essa decisão foi do Tribunal Superior Eleitoral, ela poderia ter sido, né, a Secretaria de Saúde, os órgãos do governo poderiam ter decidido aplicar essa medida, mas para Fortaleza isso não está valendo. Também para muitos outros municípios do Ceará, mais de 30 municípios é que vão ter essa obrigatoriedade aí, vão aplicar a lei seca, mas isso não vale para Fortaleza, não vale também para Caucaia, município da região metropolitana aqui do Ceará, onde nossa equipe também esteve mais cedo para acompanhar a movimentação já nas primeiras horas. E adivinha só, o que a gente encontrou por lá? Sujeira. Sujeira em Caucaia não faltou. Muita sujeira em diversos pontos espalhados ali na região metropolitana, nos principais colégios eleitorais, perto de igreja, praça, você está acompanhando aí nas imagens. Então, muita sujeira, bem parecida com a situação aqui de Fortaleza, né? Quem esteve por lá pela manhã conseguiu confirmar aí toda essa situação de sujeira que não faltou lá em Caucaia. Teve urna também de uma sessão eleitoral que deu problema, precisou ser substituída, já foi substituída, e esse problema já foi resolvido. Mas a questão da sujeira, infelizmente, continua. Por lá você consegue ver aí, né? Teve fila também, assim como aqui em Fortaleza. Idosos também escolheram ir nesse horário da manhã, assim como aqui na capital. Então, a situação bem parecida, a situação de Caucaia com a situação aqui de Fortaleza. A gente lembra que Caucaia é um dos municípios onde a Tropa Nacional
deve atuar durante essas eleições, né? Incluindo aí Caucaia e Fortaleza, outros 9 municípios também receberam reforço de segurança aqui para as eleições, de segurança, reforço na segurança em razão da Tropa Nacional. A Tropa Nacional veio para cá e foi também para Caucaia. A nossa equipe esteve lá ao longo da manhã, mas não encontrou nenhuma viatura lá na região, tá? Onde a gente circulou, ali no centro de Caucaia. Nenhuma viatura da Força Nacional foi encontrada, mas existe sim esse envio de tropas. Inclusive, Caucaia foi um dos primeiros municípios, foi o primeiro município a receber essas tropas aqui no Ceará. Os outros 10 municípios solicitaram depois, então esses homens chegaram depois. Olha, e lá em Caucaia, só para fazer o registro aqui para você, a disputa está ali também definida. É um dos municípios que deve acontecer, assim como em Fortaleza, o segundo turno, porque precisa desses 50% mais um voto por lá. O candidato à reeleição, né, o atual prefeito Naumi Amorim, está com a preferência. Naumi Amorim, que é do PSD, ele tem a preferência nas últimas eleições, nas últimas pesquisas, ele vem aí com mais de 40% dos votos, bem distante do segundo colocado, que é o Vitor Valim, do PROS, tá? Olha, a gente vai finalizar aqui fazendo um alerta para você que ainda não foi votar. Há alguns dias o Jornal Jangadeiro vem batendo nessa tecla de que você precisa consultar o seu local de votação, tá? Muita gente acabou deparando ali, chegando para votar naquele local que você já tem o hábito de votar, chegou lá, não era, acabou sendo pego de surpresa. A gente tem o depoimento, inclusive, de algumas pessoas que sofreram com isso. A gente consegue colocar, produção? O que aconteceu é que eu vim votar na mesma sessão que eu vi hoje uma vez, chega aqui, não encontra a sessão, o pessoal do TRE aqui, que está aqui para orientar, não sabe onde fica a sessão, não tem uma lista nenhuma do TRE que era para ter por obrigação deles, e a gente fica de braço amarrado sem votar. A gente vai acabar não votando, porque não sabe onde é. Eles procuram e não encontram. Que coisa desorganizada, pelo amor de Deus. Tirei outro título, aí pedi para a mesma sessão, para o mesmo local, eles mandaram. Só que quando eu cheguei aqui, na sessão não consta meu nome, aí falamos com o pessoal do TRE, eu e meu esposo, que foi esse que acabou de falar, e eles disseram, tentaram entrar no site, só que o site não funciona. Olha, essa mudança no local de votação aconteceu justamente para evitar aglomeração. Algumas sessões eleitorais têm um número muito alto de eleitores. E aí, para tentar minimizar isso, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu dividir melhor esses eleitores em outras sessões. Talvez você saiba bem que algumas sessões é bem tranquilo do começo ao fim. Então, para evitar isso, aconteceu aí essas mudanças. E para evitar que você não tenha essa dor de cabeça, que você não chegue lá na sua zona e descubra lá na última hora que ela é o seu local de votação, acessa o nosso Instagram, @jornaljangadeiro. Vem aqui comigo para você acompanhar. Esse é o nosso Instagram geral. Aqui, ó, logo no primeiro destaque, logo no comecinho, tem onde votar, certo? Você clica e tem lá a frase. Você sabe qual o seu local de votação? Arrasta para cima para conferir. E aí é só arrastar para cima que você vai acessar exatamente o site que vai te pedir alguns dados para você consultar. Quais são esses dados, Carla? O seu nome completo, a sua data de nascimento e o nome da sua mãe. Se você não tiver, você clica lá no Nada Consta. E aí é só pesquisar. Precisa ter um pouquinho de paciência, tá? Desde ontem o site do TRE, ele está um pouquinho lento, mas justamente por causa dessa demanda, né? Muita gente está deixando para consultar o local de votação de última hora. E aí acaba que o sistema fica lento. Mas basta ter paciência que tudo vai dar certo. E aí, se você não conseguir agora, espera mais um pouquinho, volta aqui no Instagram do Jornal Jangadeiro e tenta mais uma vez. Lembrando aqui nos destaques, clicando onde votar, tá bom? O Jornal Jangadeiro, essa edição do JJ Eleições, edição especial, vai ficando por aqui, mas a gente volta ao longo da nossa programação a partir das 5 horas da tarde, que é quando as urnas vão ser ali, a votação vai ser oficialmente encerrada. A gente tem um novo encontro aqui com o Vanderlei Filho, nosso colunista de política, para você acompanhar aí todo esse pós-votação, né? Como é que vai ser essa apuração. E na Jangadeiro Band News FM, quem me conhece já sabe, sou de lá. Da Jangadeiro Band News FM a gente vai se encontrando também ao longo da programação. Daqui a pouquinho, a partir de 1h da tarde, você tem um encontro na 101,7 com o Lucas Leite. Outros jornais também ao longo da nossa programação, a partir de 4h40 da tarde, a partir de 5h20 da tarde. Então, programação é o que não vai faltar.
Jornal Jangadeiro agradece a sua participação. Até mais!